Emenda modificativa, supressiva e aditiva ao projeto de lei complementar número 004/2011. Acresce redação ao artigo 14 e artigo 31. Cria item 5 ao artigo 25. Suprime e altera parágrafos do artigo 35. Altera a redação do item 1º e 3º do artigo 74. E altera a missão e responsabilidade do anexo 6º do cargo de fiscal de tributos, fiscal de obras e fiscal sanitário do projeto de lei número 004, de 1º de agosto de 2011, que dispõe sobre o plano de cargo, carreira e remuneração da administração direta, autárquica e fundacional, integrantes da estrutura do Poder Executivo do município de São José, institui novas referências de vencimento, estabelece normas gerais de enquadramento, cria, extingue e aglutina cargos de provimentos efetivos e dá outras providências. Artigo 1º. O artigo 14, 14º do projeto de lei 004/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14º. Os valores das referências de vencimento dos cargos de carreira são os constantes dos quadros permanentes e suplementares de pessoal previstos nos anexos I, A, B, C e D, 2º, 3º, 4º e 5º dessa lei. Artigo 2º. Acresce item 5 ao artigo 25, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 25. Promoção vertical é a passagem do servidor para o nível de vencimento imediatamente superior na carreira observada. 1. Redação original. 2. Redação original. 3. Redação original. 4. Redação original. 5º. Para os ocupantes de cargos de carreiras que já adquiriram tempo para a aposentadoria, as promoções verticais serão implantadas no prazo de 90 dias após a homologação do plano. Artigo 3º. Altera a redação do artigo 31, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Um fator de capacitação continuada será avaliado de acordo com a participação do servidor em curso de formação com carga horária acumulada mínimo total de: 1º, redação original. 2º, redação original. 3º, redação original. 4º, redação original. Artigo 4º. Fica suprimido os parágrafos 1º e 5º e altera a redação dos parágrafos 2º e 4º do artigo 35, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35, redação original. Artigo 1º. A gratificação de produtividade prevista nesse artigo será regulamentada em lei específica. 2º. Sobre a gratificação de produtividade incidirá contribuição previdenciária. 3º, somente será incorporada para fins de aposentadoria a gratificação de produtividade cujo servidor tenha sobre ela recolhido contribuição previdenciária por 10 anos. Artigo 5º. Altera a redação dos itens 1 e 3 do artigo 74, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 74. Redação original. 1º, os artigos 55 a 57 previstos na Lei 2.123, de 30 de março de 1990. 2º, redação original. 3º, as leis 4.678, de 7 de julho de 2008 e 4.996, de 4 de julho de 2010. 4º, redação original. Artigo 6º, altera a missão e responsabilidade do anexo 6º a dos cargos de fiscais de tributos, fiscais de obras e fiscais sanitários, passando a vigorar com a seguinte redação. Fiscal de obras, missão: cumprir, refazer, cumprir a legislação municipal, em especial as leis do plano diretor do Código de Obras e demais legislações que tratam da aprovação e do licenciamento de edificações, obras e instalações do município de São José, com competência para aplicação das sanções previstas que não estejam inclusas na competência de outros órgãos municipais. Responsabilidade: fiscalizar, levantar e acompanhar as obras privadas e públicas, regulares e clandestinas, incluindo, dentre outros, o parcelamento do solo, terraplenagens, construção, edificações, demolições, modificações, reformas, consertos, coberturas, fachadas, tapumes e equipamentos de segurança para fins de licenciamento e cumprimento de norma da legislação em vigor e fiscalizar o cumprimento das normas de projeto aprovado pelo município. Fiscalizar o estado de conservação de prédios tombados pelo poder público, solicitando, se necessário, o laudo técnico do órgão competente.
Fiscalizar o lançamento e a comercialização de loteamento clandestino. Fiscalizar o estado de conservação de prédios tombados pelo poder público, solicitando, se necessário, laudo técnico do órgão competente. Fiscalizar a implantação de sistema de proteção na execução de edificações no que se refere a bandejas, andaimes, telas de proteção e tapumes. Fiscalizar o uso de tapumes. Fiscalizar a construção aprovadas, concluídas ou não, que tiverem sua destinação e uso alterados sem prévia licença no município. Fiscalizar construções após baixas e hábitos, visando coibir as mudanças fiscais e de uso contrário ao projeto aprovado. Fiscalizar a instalação de sistema de proteção na execução de edificação, no que se refere a bandeja, andaime, telas de proteção e tapume. Fiscalizar a existência de obras de arte e edifícios concluídas. Elaborar relatório com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para decisões de correção de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. Manter e realizar os indicadores e informações pertinentes à área de atuação, observando o procedimento interno e legislação aplicável, visando adequada e imediata responsabilidade dos mesmos. Senhor presidente, essa emenda, ela é fruto de discussão de mais de 2 anos, de uma luta que se estende muito mais de 2 anos. É uma luta que se estende aí pela classe dos fiscais e que ela já é trazida do governo passado até os dias atuais. Nós, quando recebemos o plano no gabinete, eu sentei com a equipe de fiscais, a equipe esta coordenada pelo fiscal Mauro Henrique, que está aqui presente, fiscal de tributos da prefeitura, e eles montaram um grupo de estudos para reivindicar algumas melhorias no projeto. O projeto, ele apresentava na sua seção na seção 4, ela vem versando sobre a gratificação de produtividade. E no projeto original é criado um teto máximo para essa produtividade e também, entre outras questões, revogava algumas leis que versava também sobre produtividade dos fiscais, sendo ela o artigo 58 da Lei 2123, de 90, ela trazia também a extinção da Lei 4678, 4996, uma de 2008 e outra de 2010, que também trazia algumas questões ligadas à produtividade. E depois de muito discutirmos, chegamos a essa emenda, onde alguns dos itens aqui já foi discutido, inclusive individualmente, aí nas emendas apresentadas pela coletividade, e outros não. Um dos pedidos nessa emenda é de que não seja criado um teto máximo da produtividade, que fique em aberto. Haja vista uma lei anterior que está sendo julgada, está em julgamento ainda no tribunal, que não temos um resultado, que também vem falar sobre a produtividade dos fiscais de tributos. Então o pedido era que não fosse criado esse teto máximo e que não fosse revogada a lei que vem falar da produtividade dos fiscais. Porém, no momento em que nós elaboramos o projeto de lei, ficou de fora o pedido para que não se revogue também a lei que vem falar dos fiscais de transportes do nosso município. Então, os fiscais nos procuraram aí durante a semana, eu tentei apresentar um substitutivo global, tentei protocolar nesta casa um substitutivo a esta minha emenda, onde também estaria agraciando a esse grupo de fiscais de transportes, mas infelizmente o tempo regimental não me permitiu e eu não consegui protocolar esse substitutivo. Houve uma conversa com o grupo de fiscal de tributo, com o fiscal de transportes, nós chegamos no consenso que, já que nós não conseguimos mais fazer com que essa lei, que a minha emenda venha contemplar a categoria dos fiscais de transportes, chegamos à conclusão que deveríamos pedir para que o Executivo envie a esta casa uma lei que não revogue, como diz no teor do plano de carreira, a lei que fala da produtividade do grupo da fiscalização. Então, fizemos um contato com o Poder Executivo, que se comprometeu em enviar
até amanhã esta emenda, nova emenda ao plano, que revê a situação da revogação da legislação da produtividade deste grupo. Conversei com os fiscais de tributos, que concordam também que eu peça a vista desse meu projeto de lei, para que amanhã, o prefeito enviando a emenda dessa outra categoria, possamos colocá-las para votação todas juntas, sim, aí na quarta-feira. Então, por esse motivo, eu solicito aos senhores que aprovem o pedido de vistas a essa minha emenda. Obrigado. Coloco em deliberação a solicitação do vereador Adriano de Brito do pedido de vistas à emenda do projeto de lei. Senhores vereadores, concordam, permanecem como estão? Está aprovado o pedido de vistas. Também pelo prazo de até quarta-feira, senhor vereador. É isso? Próxima emenda, senhor secretário. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 004, de 1º de agosto de 2011. Altera a redação do anexo 6º, a missão, responsabilidades e requisitos do projeto de lei complementar número 004, de 1º de agosto de 2011, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração da administração direta, autárquica e fundacional, integrantes da estrutura do Poder Executivo do município de São José, institui novas referências de vencimento, estabelece normas gerais de enquadramento, cria, extingue e aglutina cargos de provimentos efetivos e da outras providências. Artigo 1º. Modifica a missão, responsabilidades e requisitos do anexo 6º-A do cargo de auxiliar administrativo, passando a vigorar com a seguinte redação. Auxiliar administrativo. Missão: contribuir com o correto fluxo de atividades, informações e materiais da Secretaria, Fundação ou autarquia, em que estiver atuando, executando serviços de apoio administrativo, prestando suporte às diversas áreas do município, buscando a legalidade em todos os processos nos quais estão envolvidos. Justificativa. A proposta de autoria do Executivo protocolada nesta Casa no dia 1º de agosto de 2011 objetiva a criação do plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores estatutários das carreiras típicas da saúde municipal. A presente emenda propõe a alteração da missão, responsabilidades e requisitos do cargo de auxiliar administrativo. Tal proposição respalda-se, pois os funcionários do cargo citado foram contratados na década de 80 sem concurso no mesmo cargo do agente administrativo, sem a exigência de nível de escolaridade, tendo eles o mesmo grau de instrução do agente administrativo, que estavam na mesma função e possuem direitos adquiridos desde a promulgação da Constituição de 1988. Solicitamos a aprovação dos nobres vereadores para esta emenda modificativa por acreditar que essa auxiliará os funcionários que atualmente ocupam o cargo, corrigindo um equívoco da referida lei. São José, 16 de agosto de 2011, Adriano de Brito, vereador do PR. Senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador autor Adriano de Brito. Senhor presidente, esse é outro projeto que vem solucionar a vida de um grupo de pessoas que faz parte do grupo profissional da Prefeitura. Em 1980, data anterior à promulgação da Constituição Federal, nós tínhamos um grupo de funcionários na Prefeitura que eram os agentes administrativos. Esses agentes administrativos que, antes da Constituição, entrava-se na Prefeitura, sem o concurso público, eles entraram e conquistaram a estabilidade pelos 10 anos, vereador? Pelos 10 anos anterior à Constituição, eles eram seletistas, 5 anos antes de 88, e aí eles se tornaram estáveis. E em 1990, quando houve a mudança do regime seletista para o estatutário, o grupo de auxiliar administrativo transformou-se em agente administrativo. Só que naquele momento, o agente administrativo no quadro não tinha um número de vagas que abraçasse a todo o grupo. Então, 13 funcionários ficaram excluídos do cargo de agente administrativo, permaneceram como auxiliar e o restante do grupo foi crescendo como agente administrativo. Com o tempo, foi crescendo essa diferença salarial entre eles, porém, as atividades são as mesmas. O atual plano vem transformar o agente administrativo em técnico administrativo,
dando ainda um ganho maior a este salário. E o auxiliar administrativo permaneceu como auxiliar administrativo com um salário quase que 50% do técnico administrativo. É um equívoco histórico na rede, na prefeitura, digo, e que nós devemos corrigir. Fiz a referida emenda e aí constatou-se que ela apresenta vício de iniciativa, que nós não podíamos estar legislando sobre essa matéria. Feito isso, eu conversei com os 13 funcionários, que são funcionários competentes, são funcionários que sempre tocaram a máquina administrativa da prefeitura, a maioria deles já está em fase de aposentar-se, chegaram já no final da sua jornada. Temos aí a Nilva, que está aqui presente, o Valério, que também estava conosco durante todo o dia, a Marilda. Então, são funcionários que passaram a sua vida profissional toda dentro da prefeitura e, infelizmente, estão passando por esse problema. Como eu não tenho o poder de tocar essa emenda à frente, e aí eu preciso me aprofundar mais na matéria, fizemos um contato também com o Executivo, que é solidário a esta questão de resolver o problema desses 13 funcionários e se comprometeu de ainda essa semana sentar e a gente tentar achar uma solução para que resolva de uma vez por todas esse problema salarial deste grupo. Então, o que eu vou fazer? Vou pedir vistas também desta matéria, me comprometo que de até quarta-feira a gente já ter, quem sabe, aí um resultado dessa conversa com o prefeito e ver que caminho a ser seguido. Continue. Uma parte, vereador? Vossa Excelência pediu vistas. Mas ele quer pedir uma parte na fala? Vereador Adriano, eu só queria ressaltar aqui que, se não for corrigido isso, é uma das coisas mais injustas que tem, além de várias outras coisas que poderiam ser melhoradas, isso aí. Isso aí tem o Tadeu, tem a Marli, tem a Marilda, como o senhor falou, tem a Isomar. Esses 13 funcionários, que é uma repercussão mínima, é inaceitável você discutir um plano e depois do plano pronto dizer para essas pessoas, que eu acho uma judiaria, por que não foram reivindicar? Não precisava, né? Então, eu peço ao senhor e a quem puder, ou da base, realmente é uma questão de inteira justiça. E é um pessoal, como falou o vereador, está em final de carreira e já prestou um bocado de serviço para essa prefeitura. E eu posso falar isso de cadeira, porque grande parte do que está aí eu acompanhei. Então, para a gente não cometer essa é uma das injustiças assim, imperdoáveis. Então, fica aí. Concedo uma parte ao vereador Batista. E o mais injusto ainda, vereador, deixar eles num quadro isolado, né? Num quadro em extinção. Ou seja, são servidores efetivos que parece que eles não... Quando você está em um cargo em extinção, parece que você não produz, você está em alguma coisa meio que separada, está meio contra a vontade, né? Então, isso também nós temos que corrigir, trazer para dentro do quadro geral efetivo, porque eles se enquadram como nos demais servidores. Eu acho que houve assim, uma falta de zelo, talvez a empresa que fez, inclusive, não tinha o devido conhecimento, né? Mas erros acontecem, mas está em tempo de corrigir até quarta-feira, né, vereador? Com certeza, eu acho que o grupo que fez não tinha a devida informação, a empresa não tinha a devida informação. É um erro histórico que tem que ser corrigido, sim, mas não adianta a gente vir aqui também e aprovar essa minha emenda, que seria nós simplesmente receberíamos aplausos de toda a plateia, porque resolveríamos esse erro histórico, e daqui a 10 dias o prefeito estaria vetando, porque eu não tenho poder realmente para estar legislando sobre tal matéria, como já afirmei anteriormente. Então, dado a todo o trabalho empenhado durante a vida profissional dessas pessoas, dado a competência profissional de cada uma delas, é que a gente vai tentar da melhor forma possível resolver o problema e que esse erro não se repita mais na Prefeitura de São José. Obrigado. Coloco em deliberação a solicitação do vereador Adriano de Brito do pedido de vistas. Senhores vereadores concordam, o pedido de vistas permanece como estão. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores presentes.